Olá, aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu e o meu amigo Alcir Almeida vamos comentar, logo depois da vinheta, controle de reprodução para atender à sensualidade é contra a lei natural? Logo depois da vinheta. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. É uma grande alegria estar aqui. Em especial para falar desse assunto tão polêmico, né? Reprodução e sensualidade. Até onde ao mar, até onde a terra. Até onde ao mar, até onde a terra. É verdade, Almeida. E esse tema, esse assunto está na questão 694, Almeida, quando o Kardec fez exatamente essa pergunta. Que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? Olha, essa questão, ela é tão simples de responder e tão complexa de refletir, porque não vamos ter um moralismo falso e hipócrita. Ah, não, o sexo é só para reprodução. Não é. Sim. Não é. Né? Não é. É uma maneira de um casal estabelecer um nível energético de troca. Perfeito. Elevadíssimo. É uma maneira Como diz o outro, eu ia falar uma coisa aqui, mas pode ser mal compreendida, mas basicamente é isso. O centro genésico, além da reprodução, ele está ligado à criatividade. Exatamente. Uma pessoa que tem uma vida sexual equilibrada, ela vai viver bem, ela vai viver melhor, né? A gente tem que ter essa percepção. Quando a gente começa a falar, e é o que a doutrina espírita nos ensina, de abafar, esquecer a reprodução e trabalhar em favor da sensualidade, nós não estamos falando de um casal que tem uma vida sexual ativa, mas tem uma situação econômica difícil e não quer encher a casa de filhos que vão ser mal criados. Não é nada mal criados porque não terão os recursos econômicos necessários para educá-los, alimentá-los. Né? Não serão bem alimentados, não serão bem educados, não serão bem amados em última instância. Né? A sociedade evoluiu, nós não precisamos mais daquela questão de que põe um filho, põe dois, põe três, põe quatro, a partir do quinto, sexto filho, é o filho mais velho que está cuidando do bebê. Né? E era um modelo que durante anos vigorou em várias sociedades, não apenas na brasileira. Né? Nós não estamos mais nesse tempo. Não é recriminar o casal que quer ter uma paternidade responsável, que quer ter o número de filhos que eles percebem ser o adequado. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando, é da pessoa que quer, vamos usar uma expressão bem jocosa, quer enfiar o pé na jaca, quer enfiar o pé na jaca sem responsabilidade. Viver apenas em função do prazer. Do prazer. Né? Aí é que a coisa pega. É disso que nós estamos falando nesta pergunta de Kardec. Então a pergunta é: que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista o desejo de enfiar o pé na jaca? A mulher que não quer ficar grávida, peraí, vou ficar 9 meses sem ir para a esbórnia? Né? Ou eu vou sacrificar o meu corpo vai ficar deformado em função disso, da gravidez. Aí complica, né? É isso que o Kardec está perguntando aqui. O pai que, peraí, eu vou ter um filho, né? Porque às vezes essa pressão que você falou, é do marido, não é da mulher. Às vezes é um homem, peraí, eu tenho essa miss dentro de casa e vai virar uma broaca? Não é isso que eu quero, né? É disso que nós estamos dizendo. Aí a coisa pega. Aí é o mau exercício do livre-arbítrio.
É uma decisão inadequada. Aí nós estamos colocando a sensualidade, o desejo do prazer, e um prazer mórbido, né? Que a pessoa, quando entra nessa senda, é vício. A exemplo de um copo para o alcoólatra não é suficiente, um cigarro para quem gosta do tabaco não é suficiente, as drogas ilegais, a sensualidade também se torna um vício, né? Isso que a gente tem que perceber aqui. Então a pergunta é: que pensar do uso de evitar a reprodução para ter mais prazer? Completamente desalinhada com os nossos objetivos enquanto espírito, espírito eterno, enquanto sociedade que busca um progresso, né? Está completamente desalinhado, está completamente desequilibrado. É isso mesmo, Almeida. E eu queria só fazer um adendo. Não, por favor. Você já falou tudo, mas com relação aos casais que fazem o controle de natalidade. E eu prefiro até usar a expressão uma paternidade responsável. Exato. Os casais que fazem isso e com esse objetivo, né, de ter uma família mais bem criada, poder oferecer uma criação melhor para os seus filhos, estão fazendo uso do livre-arbítrio, que inclusive está amparado na questão anterior, Sim. que nós comentamos na semana passada, apenas para repetir, quando os Espíritos disseram que o homem pode regrar a produção segundo as necessidades, só não deve abusar, só não deve abusar disso. Né? Então, é isso. E a resposta à questão 694 diz exatamente isso, Almeida. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem ainda está materializado, né? Então, a decisão de buscar apenas o prazer não combina com... É uma decisão egoística. Egoística, não combina com o espírito que está com algum rudimento de conhecimento já no processo de crescimento, de evolução. É isso. Mais alguma coisa? Não, nessa questão acho que já falamos o que era necessário. Então, Almeida, nós vamos iniciar agora um outro tema que também bastante instigante. É bastante polêmico também. Eu não queria usar polêmico, usei instigante, mas é polêmico. Vamos lá. Casamento e celibato. Esse é o tema. Questão 695. O casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres é contrária à lei natural, Almeida? De forma alguma. É o contrário. No estado, como diz o outro, antes do nosso progresso, as ligações eram eventuais. Furtivos. Quando nós estávamos... Fortuitas, a palavra é essa. Eu fico imaginando, nós não temos informações sobre a vida social de quando a gente começou a andar sobre duas patas, lá no Australopithecus, mas não deveria ser muito diferente do que é um grupo de gorilas, né? Do que é um grupo de chimpanzés. Então, era uma coisa meio bagunçada. Quem é pai? Quem é o pai de quem? Quem é o pai de quem? Né? A mãe se sabia. A mãe está ali, está amamentando, tem que cuidar do bebê até ele chegar à vida adulta. Mas quem é o pai daquele ser? Né? Alcírio, qual é o problema? Gente, examine a consciência com tranquilidade, né? Não é um preconceito, não é nada disso. A pessoa que é criado numa família equilibrada, numa família formada, fundamentada em valores sólidos, essa criança vai ter uma formação psicológica muito mais estável, em média. Sempre existem exceções, de um lado e do outro. Nós estamos falando de estatística, né? Estatisticamente, a probabilidade dessa pessoa viver com mais saúde é muito maior, né? A pessoa ter saúde mental,
Grande parte, e é um fato estatístico, quando você vai examinar a população carcerária, no Brasil hoje, vai examinar a presença, na verdade, a ausência da figura paterna. É uma constante. Né? Então você quer dizer que todo mundo que é criado sem pai vai ser criminoso? Não. Claro que não. Não. Tem aí histórias aos montes provando que pessoas criadas nas famílias com mais altos valores morais se tornam um bandido. E vice-versa. Né? Ou seja, você num pântano você nasce uma flor maravilhosamente bela. E no local muito bem cultivado, nasce uma flor completamente daninha. Nasce a erva daninha. Nasce a erva daninha. Então, não é nada disso. Mas, na média, estatisticamente, no campo das probabilidades, é mais saudável a gente ter o crescimento de novos seres humanos, o surgimento de seres humanos, o seu desenvolvimento psico, socioemocional dentro de uma família. Isso, em resumo, vai ser a resposta. Pois é, o casamento é um progresso, é um aperfeiçoamento do processo de reprodução de seres humanos. Das relações, né? Sim. E enquanto você falava, eu estava lembrando aqui de uma figura psíquica ou psicológica que o Jung traz, que é o ânima. Ânima e ânimos. E ânimos, né? Sem o ânima fica meio solto, né? Pois é, rapaz, eu não sei, eu não sou especialista no assunto, mas eu só estou aqui refletindo, né, que talvez a ausência de quer seja do pai, quer seja da mãe, vai provocar essa ausência psicológica na criança, no jovem, que vai se tornar homem e mulher, que vai se tornar adulto, sem essa referência. Eu vou dizer uma coisa, eu não sei qual é a tua experiência, eu tenho experiências, né, de pessoa muito amada por mim, que foi criada sem a figura paterna, né, e a pessoa ficou, hoje é um pouco menos, ficou metade da vida, quem é meu pai? Mãe, quem é meu pai? Por que todo mundo tem pai e eu não tenho? Né? Por que meu pai não está comigo? Tentei fazer essa pergunta, né? E isso é doloroso. Isso e aí nós, do sexo masculino, estamos, na média, muito em falta com a sociedade que nós estamos construindo. Está faltando de nossa parte a responsabilidade de sermos pais presentes na vida de nossos filhos. Na média, gente, o Ricardo está junto dos filhos dele e eu junto do meu, graças a Deus. Graças a Deus. E podemos dizer que os resultados são... Eu agradeço ao Pai. Muito satisfatórios, graças a Deus, né? É isso, Almeida. E a resposta diz exatamente isso, Almeida, que o casamento é um progresso, ou seja, a união permanente é um progresso na marcha da humanidade. E a próxima questão tem uma resposta muito curtinha. E muito cruel. Mas cruel, mas muito verdadeira, muito verdadeira. Ela é tão verdadeira que ela chega a doer. Sim. Aos ouvidos de alguns. Como diriam meus irmãos lusitanos, é uma resposta acutilante. E sem mais delongas, a pergunta diz o seguinte: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? E a resposta direta é o retorno à vida animal. É aquela coisa, quando você é criado, você lembrou bem lá dos estudos de Jung sobre ânima e ânimos, para você, energeticamente até, para você ser equilibrado, você tem que ter essa noção, essa convivência energética com os dois princípios na sua formação. Faz parte da formação da psíquica. sua formação psíquica. A ausência de um te desequilibra. Como espíritas, a gente não pode lembrar... Não pode esquecer. Perdão, a gente não pode esquecer. Que coisa, hein? A gente não pode esquecer
que o espírito que anima a personalidade do Alcir Almeida hoje, Precisa dos dois. num corpo masculino, já pode ter animado uma personalidade feminina Sim. ou virá a animar uma personalidade feminina. Ou seja, as duas polaridades São fazem necessárias. parte do processo de evolução do espírito. O espírito em si não tem sexo, né? Ele é assexuado, mas o corpo onde ele se desenvolve precisa experimentar as duas polaridades, né? A Joana de Ângeles se refere... Espera um pouquinho. O espírito precisa de experimentar as duas polaridades. Ok. Isso. A Joana de Ângeles fala muito bem quando ela se refere ao homem integral, Sim. né? E integral em quê? Integralizar essas duas polaridades, né? Para que quando cheguemos ao estado de espíritos crísticos, nós tenhamos a virilidade do ânimos e a doçura da ânima. Uhum. O que nós ainda não temos, não trabalhamos bem. Não. Né? Às vezes a gente é ânimos demais ou é ânima demais, e precisamos equilibrar isso. E a vida em família e posteriormente em sociedade é o que dá ao espírito... Tem até um comentário do Kardec aqui nessa resposta. Eu vou ler. E a vida em família e a vida em sociedade é quem dá ao espírito essa oportunidade de experienciar essas duas polaridades, né, Almeida? Sim. E o comentário que o Kardec faz a essa questão diz o seguinte: a união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. Lembrando que estado natural podemos chamar também de estado original. Tá? O estado natural, ele é modificado durante o processo evolutivo. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. E é fato. Uhum. Existem espécies que, quando se forma o par, é para toda a vida. Não se largam mais. É o compromisso formado. Né? É o compromisso vivido. É. Mais do que formado, é vivido. É verdade. Podemos seguir? Podemos. Questão 697. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? E aí, Almeida, nós acabamos de dizer que o casamento, que a união estável é progresso. E agora você vai dizer para a gente, tornar essa união indissoluvelmente absoluta, não pode separar jamais. Faz parte da lei natural ou da lei humana? Pois é, né? Absoluto só é Deus. Tá certo. Absoluto só o Pai Eterno. Né? Até filosoficamente, né? Quando você vai ver lá em Immanuel Kant, os absolutos são altamente discutíveis. Eu, pessoalmente, ainda não li Kant o suficiente, mas, para mim, absoluto é apenas o Criador. O restante é tudo, tem valor, tem muito valor, tem valor demais, mas absoluto é só Deus. Tudo é relativo. Né? A partir daí, sem entrarmos no relativismo. Sim, sem entrar no relativismo. Aí o que é que acontece? A palavra-chave aqui é essa, absoluta. Se alguém me pergunta, a indissolubilidade do casamento está na lei natural? Não está na lei natural, mesmo sem o absoluto. Com absoluto, tenho certeza. Não está na lei natural. Mas, cara, quando alguém assume um compromisso com outro alguém de viver uma vida juntos, é um compromisso. Você, diante do próximo e diante da sociedade, você assumiu
Um compromisso para toda a vida. E se você abre mão desse compromisso, vai ser um trauma. Vai ser um trauma para você. Vai ser um trauma para esse próximo. Vai causar um trauma para terceiros. Uhum. Não tem como, né? Ah, então você está dizendo que ninguém deve separar, não é isso que eu falei, né? Voltamos àquelas questões da semana passada, o uso do livre-arbítrio. Exato. A gente sempre tem que ter essas questões em conta. Caramba, minha vida está terrível, meu casamento virou uma prisão. Você está preso? Não, você não está preso. Casamento, é um progresso evolutivo da vivência humana, mas não é uma prisão. Ah, então eu vou separar. Ok, avalie o impacto que isso vai ter para você, para a pessoa com quem você assumiu esse compromisso e quem está em volta, os próximos, que aí é plural. É. E não são só filhos, Sem dúvida. né? Irmãos de uma parte e de outra, filhos, que são os primeiros a sofrer com essa situação, sogro, sogra, vizinho, Até os amigos. até os amigos. Até os amigos. Eu já sofrem. ouvi essa frase de uma amiga minha, olha, o problema de quando um casal se separa é que você perdeu um. É verdade. Porque ou você fica amigo de um ou você fica amigo do outro. E eu gosto tanto dos dois. E é terrível isso. E às vezes a pessoa, ao tomar a decisão de interromper o compromisso, não percebe a extensão desses impactos todos, né? Então, respondendo objetivamente, a indissolubilidade do casamento não é absoluta, a doutrina espírita não reconhece absolutos nessa união matrimonial, né? Uhum. Ela recomenda responsabilidade, reflexão, Parcimônia. né? Devagar também se vai ao longe, avaliação, exercício do livre-arbítrio implica em responsabilidade. Ponto. Eu lembro de uma passagem da Joana de Cusa, Ah, sim, Boa Nova. quando ela vai se queixar, digamos assim, né? Se queixar de João de Cusa ao Cristo. Exatamente. Não aguento mais, eu vou separar desse homem, vou largá-lo. E Jesus diz assim, reflete, Ana. Ele não disse não, é interessante isso. Ele não diz disse, não. Não separa. Ele disse, reflete, Ana. Se não me engano, ele diz assim, está tão próximo já o encerramento dessa experiência, dessa situação, né? Vê se vale a pena mesmo isso. Não com essas palavras, né? Mas ele diz, no fundo ele diz isso, Joana, vê se vale a pena, vê se não dá para você aguentar mais um pouquinho, daqui a pouco você está livre disso, naturalmente, né? E eu acho que é o que nós diríamos também a todos aqueles, sendo espíritas ou não, que... E aí tem um outro argumento dela, né? Ah, mas ele tem valores completamente diferentes do meu, ele é desonesto, ele é isso, ele é aquilo, né? Aí ele vira e fala, olha, guarda teus valores. Isso sim, não abre mão dos teus valores, mas pensa bem o que você vai fazer. E ele diz mais ainda, né, nessa questão, veja se você não consegue fazer com que os seus valores possam ajudá-lo a mudar o procedimento dele. Porque em toda união, né, Almeida, quer seja no casamento, quer seja na amizade, em qualquer situação que seja, em todo compartilhamento, há troca de experiências, troca de valores. E a troca de atrito, que de vez em quando tem, não tem como. Sim, mas considerando que ninguém está se relacionando com outro alguém por acaso, tem uma razão para aquilo, então é natural que nós tentemos, pelo menos, né, fazer valer os meus valores para o outro, tentar dissuadi-lo daqueles valores menos nobres e tal. Faz parte, é um ajudando o outro. Sim. Mas, é como você acabou de dizer, indissolúvel absolutamente não é. Não é. Depende do livre-arbítrio de cada um. Exercício do livre-arbítrio. Exercício do livre-arbítrio. E a resposta vai nesse sentido, Almeida. Ele diz o seguinte, que o casamento é uma lei humana, a indissolubilidade absoluta é uma lei humana muito contrária à lei natural.
não é isso? Uhum. Mas os homens podem mudar suas leis. Só as leis da natureza é que são imutáveis. Uhum. É interessante isso, porque ele lá em 1857 veio à luz um livro religioso que diz o divórcio acontece. Acontece. Porque ele está aqui falando, ó. É aquele também, né, Almeida? Eu vou permanecer casado para não abrir mão desse compromisso. A mesma coisa que nós falamos no programa passado. Analisa os resultados. Sim. Os resultados de permanecer compensa os resultados de separar para os dois, para terceiros inclusive. Quais serão os resultados? Eu acho que basicamente é isso, é a gente olhar para os resultados para que possamos tomar as decisões embasado em algum pressuposto. O que é que vai decorrer dessa minha decisão? Acho que é isso, né, Almeida? Não, com certeza. Almeida, nós temos mais uns 2 minutinhos. Você quer seguir ou vamos deixar para o próximo programa? E como diz o outro, eu acho interessante a gente deixar, porque a próxima questão tem umas questões, tem umas considerações filosóficas muito interessantes. Então vamos deixar para a gente não ficar correndo, né? E para você que está curioso, a gente vai falar de celibato. Semana que vem, vamos falar, o celibato é agradável aos olhos de Deus, né? E vamos falar também do celibato voluntário e o celibato imposto. Não é isso? É isso aí. Almeida, até a próxima semana. Até a próxima, gente. Gostaram? Deixem o like. Não gostaram? Façam a sua crítica e deixem o seu dislike. Mas comentem e nos auxiliem a fazer um programa cada vez melhor. Forte abraço. Tchau, tchau. Até semana que vem.